vibrando positivamente para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores, mudarmos nosso planeta, pouco a pouco. Obrigada, mestre. Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir uma historinha. Talvez eu seja um elefante. Uma história de Jean-Claude Alphen. Numa floresta nasceu uma linda ninhada de coelhinhos. Mas um deles logo se perdeu antes mesmo de abrir seus olhos para o mundo. Quando o coelhinho acordou, mal sabia ele onde estava e nem mesmo o que era. Ele saiu andando até achar o primeiro bicho e lhe perguntou: "O que eu sou?" "Você? Eu diria que você é um urso." O coelhinho saiu todo feliz dali por saber o que era e repetiu bem alto: "Eu sou um urso! Um urso!" Mas por acaso, um urso de verdade passava por ali e ouviu o coelhinho. "Você não é um urso, eu sou um urso. E eu? O que sou afinal de contas?" O urso lhe disse: "Você é uma raposa." "Sério?" "Isso mesmo." Ele continuou caminhando pela floresta e encontrou outro bicho e se apresentou: "Oi, eu sou uma raposa. E você?" "Você? Uma raposa? Você gosta de caçar coelhos?" "Não sei." "Então, se não sabe disso, você não é uma raposa." "E o que sou então?" "Eu diria com certeza que você é um elefante." Um pouco mais adiante, o coelhinho topou com o maior bicho que existia por ali. "Olá, nossa, que grande! O que você é?" E o elefante respondeu: Eu sou um coelho." "Um coelho? Puxa! Então você sabe que é bom tomar muito cuidado com as raposas." E além de correr das raposas, o que mais os coelhos fazem? Muito fácil. Coelhos adoram cenouras. Nós somos absolutamente loucos por cenouras. Cenouras? Que legal! Sabe de uma coisa? Já me falaram que sou um urso, uma raposa e até um elefante. Mas não sei mais em quem acreditar, resmungou o coelhinho. "É simples. Você gosta de mel?" "Não muito." "Então você não é mesmo um urso." "Você gosta de ovos?" "Não muito." "Então você não é mesmo uma raposa." O coelhinho ficou confuso. O que ele poderia ser afinal? E com muito jeito ele perguntou: "O senhor tem mesmo certeza de que é um coelho? E você tem certeza que é um elefante?" "Não muita, mas me diga, como são os elefantes?" "Ah, os elefantes são muito inteligentes. Têm uma tromba comprida, orelhas grandes e têm patas do tamanho de toras de madeira."
definitivamente eu não sou mesmo um elefante. Então o coelhinho saiu da floresta um pouco aliviado, pelo menos por algum tempo, por saber o que ele não era. Que ele não era um urso, nem uma raposa e muito menos um elefante. Boa noite, eu sou Rafael Muniz, eu sou evangelizador do GEAL e venho falar um pouco sobre o autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? Antes de eu explicar o que é autoconhecimento, eu vou recapitular um pouco a história. A história fala sobre um coelho que acaba se perdendo no dos seus irmãozinhos logo quando nasce. Aí ele dorme um pouco, aí quando ele acorda, ele vai encontrando vários animais, encontra um urso, aí depois encontra uma raposa, ele encontra a coruja também, e depois encontra o elefante. Até que cada um desses animais fala que ele é um animal que ele não é. Fala que ele é uma raposa, depois fala que é um urso, depois fala que ele é um elefante, mas ele não é nada daquilo. E o próprio coelhinho não entende quem ele é. Até que o elefante explica as características de cada animal para ele tentar ver se ele consegue se identificar, e ele não se identifica com nada. Porque ele não gosta de mel, ele não gosta de caçar coelhos, ele não é um tamanho de um elefante, ele não tem uma tromba. Então ele fica meio confuso. Mas no final o elefante acaba ajudando ele a entender quem ele é de verdade. Porque se ele não é daquilo, então logo ele não era aquelas coisas que os outros falavam dele. Aí ele consegue começar a compreender quem é ele de verdade. Agora voltando o que é autoconhecimento. Autoconhecimento a gente é entender quem é a gente de verdade. Quem é a gente? Por exemplo, eu sou o Rafael, um exemplo básico. Vou fazer uma leve exemplificação como eu entendo quem sou eu. Eu sou o Rafael, eu sou um professor, eu gosto de comer bolo, eu gosto de nadar, eu gosto de passear, eu sou um jovem espírita. Isso é um processo de autoconhecimento. Eu entender as minhas características, o que eu sou formado, tanto da minha parte material, quanto da minha parte espiritual, emocional. Isso tudo está ligado ao meu autoconhecimento. Eu entender quem sou eu. Por exemplo, se você gosta de passear, se você gosta de sair, se você gosta de comer bolo, se você gosta de ver televisão, se você gosta de ficar mexendo no celular, qual é a sua cor favorita. Todas essas características estão ligadas ao autoconhecimento, que está ligado a você, o que te forma, o que te faz ser você mesmo, e o que te torna único, porque só existe uma pessoa igual a você, não existe outra. Pode ter duas pessoas gêmeas, a aparência vai ser igual, mas a personalidade, uma vai gostar de uma coisa, a outra vai gostar de outra, independente de que seja. Esse é o processo de autoconhecimento. Às vezes pode ser um processo mais demorado, a gente entender quem é a gente de verdade, mas a gente sempre consegue alcançar a gente consegue sempre descobrir quem é a gente de verdade. Só a gente se perceber, ver o que a gente gosta, o que nos faz feliz, o que nos agrada. Esse é o processo de autoconhecimento. E esse foi o nosso estudo de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E foi isso. Tchau. Não existe sorte nesse mundo
todo irmão tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Se dissipar.
Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas a vocês, iniciando a reunião pública virtual do Centro Espírita Miguel. Anteriormente, o início da reunião, nós temos o grupo de evangelização, o GEAL, que se destina às crianças, jovens e nós adultos também sempre aproveitamos aqueles ensinamentos que eles trazem, sempre atuais, acessíveis, de fácil entendimento. Então, convido a todos a ingressarem às 19h45 para já começarem a noite de reflexões e estudo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontrarão as informações sobre a Casa Espírita, sobre as diversas atividades, o link do jornalzinho do SEM, os telefones e horários da atendimento fraterno, as informações sobre cursos, campanhas assistenciais, evangelização e as reuniões públicas. Então, convidamos a todos a fazerem essa pesquisa, conhecerem, para aqueles que ainda não conhecem, conhecerem um pouco mais sobre a Casa Espírita. Hoje nós teremos o nosso companheiro Renato Ferreira, que vai nos trazer as reflexões sobre o desprendimento dos bens terrenos, que é uma reflexão muito importante, um tema muito sempre atual, que traz sempre possibilidades da gente estar refletindo sobre o nosso dia a dia. Nós também queremos lembrar que toda reunião virtual tem uma recepcionista que acompanha toda a reunião e ficará disponível após a finalização da reunião dos estudos, da prece final. Ela poderá sanar alguma dúvida a respeito da Casa Espírita. Bom, então, desejamos que todos se sintam acolhidos e que todos possamos aproveitar bastante as reflexões que o Renato vai nos trazer. Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também
teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos a este nosso canal de reflexões e de fraternidade. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe neste instante. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as reflexões que aqui serão apresentadas e que possamos absorver com proveito os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Para a nossa reflexão de hoje, gostaria de citar um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 6, versículos 19 ao 21. Assim está escrito: Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourais para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus fala aos nossos corações com amor, mas também usa de firmeza para nos alertar a respeito das nossas condutas e o caminho para onde elas levam. Da mesma forma que ele nos alerta para onde devemos direcionar os nossos sentimentos. Mas para onde devemos direcionar os nossos sentimentos? Para qual direção devemos apontar o nosso coração? Uma questão fundamental é entendermos de onde nós viemos, o que nós somos, pois desta forma, entendendo de onde nós viemos e qual a nossa verdadeira essência, vamos compreender melhor qual o caminho que devemos tomar de acordo com o que realmente somos.
Na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos superiores respondem de forma categórica: o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. E aí, Kardec, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, tece o seguinte comentário que complementa a resposta dada pelos espíritos. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Antes de tudo, a doutrina espírita nos traz a compreensão de que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e de que somos passíveis de evoluir, de desenvolver-nos intelectualmente, desenvolver-nos afetivamente, emocionalmente e realizar o nosso progresso em todos os níveis ao infinito. E como espíritos devemos entender que os valores materiais que cultivamos aqui, quando encarnados, diferem dos valores que são cultivados na vida espiritual, pois a nossa passagem pela Terra é transitória e passageira. Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos faz um alerta a respeito desse entendimento no capítulo 32. Somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. Mais uma vez, é enfatizado para nós que a vida espiritual é a nossa real referência, e é por isto que devemos considerar as nossas ações baseadas pelo ponto de vista espiritual. E Emmanuel prossegue nos fazendo pensar em alguns questionamentos. O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se poderíeis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros seres? E aí, Emmanuel finaliza falando justamente de escolhas que são baseadas na ótica da vida espiritual, que, se feitas sobre a ótica do mundo material, com certeza seria diferente. Então, Emmanuel finaliza assim: ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual
a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades imorredoras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. É muito importante raciocinarmos a respeito disto, pois, na condição de encarnados, muitas vezes valorizamos de um modo distorcido e exagerado o corpo que nos reveste. Porém, nós, como espíritos, quando desencarnados, não possuímos este corpo. Portanto, o valor dado a este corpo físico irá diferir quando estivermos na erraticidade, isto é, quando estivermos na vida espiritual. E o que devemos realmente valorizar? Estamos vivendo em uma época em que uma das frases mais pronunciadas é: e o que eu ganho com isso? E a troca de interesses é o que mais se vê nos relacionamentos sociais e profissionais, tendo como resultado uma sociedade calculista, egoísta e com conceitos de moralidade distorcido. As consequências destas atitudes, pautadas no interesse individual, são a desigualdade social, a corrupção como regra comum e o individualismo predominante. No Livro dos Espíritos, no posicionamento dado por eles à pergunta 895, que questiona qual o sinal mais característico da imperfeição, temos a seguinte resposta: o interesse pessoal. E os espíritos prosseguem: muitas vezes as qualidades morais se assemelham, como num objeto de cobre, adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. E aqui temos uma grande verdade com a qual nos deparamos no nosso dia a dia. Uma atitude desinteressada sempre é olhada com desconfiança, como um ato raro, pois, costumeiramente, achamos que não deve ser verdadeira aquela ação. É senso comum acharmos que há algum interesse por detrás daquele movimento. Que vamos descobrir que a peça é de cobre pintada de ouro. E continuando a resposta, os espíritos nos alertam que o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. E finalizando, os espíritos nos dizem que, pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado.
Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoísticas, no intuito de somente satisfazer os nossos desejos e vontades, sem medir as consequências por essas escolhas. Os espíritos superiores nos orientam a agir no bem sem segunda intenção, a sacrificar o interesse pessoal pelo bem do próximo, exercitando a mais meritória das virtudes, a verdadeira e desinteressada caridade. Desapegar-se é preservar o espírito livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões e do ódio e dos impulsos que o geram. O meio mais eficaz de combater a influência da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Quando se propõe o desapego das coisas materiais, não significa abandonar o mundo, se isolando de tudo e de todos, mas entender que a existência terrena é transitória e passageira. O que é verdadeiro e imortal é o espírito. Desconhecendo ou abdicando desta verdade, de que somos espíritos imortais, muitos comprometem a saúde, a família, os amigos e a própria felicidade em busca das conquistas temporárias. Esquecer ou deixar para mais tarde a evolução espiritual, a conquista de riquezas que as traças não corroam, em troca dos prazeres e dos tesouros materiais, é marca inegável de apego e imperfeição. A vida é feita em ciclos. É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. O fim de um emprego, um filho que parte para longe, um amigo que desencarna. A felicidade consiste em desapegarmos das coisas, pessoas, situações e sentimentos, e permitirmos que uma nova etapa se inicie em nossas vidas, assegurando-nos de não ficarmos magoados e nem deixarmos mágoas nos outros. Isso não significa amar menos ou descuidar, mas, ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. E Joana de Ângeles faz o seguinte comentário com respeito ao apego, no capítulo 4 do livro Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O apego excessivo aos bens materiais é uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer ao que supõe possuir. Esse texto me faz lembrar de um filme que foi bastante popular na época, que retrata de maneira muito interessante a consequência deste apego excessivo. E uma frase falada pelo personagem até hoje é repetida: meu precioso. O personagem tinha consigo um anel muito especial. Ele ficou tão encantado com este anel que o escondia de todo mundo. E este sentimento de posse pelo anel, que não o deixava ficar afastado dele,
foi o consumindo de tal forma que se deformou fisicamente. Parecia que o personagem em questão não mais possuía o anel, e sim o anel o possuía. Mas Joana continua justamente falando que esta atitude causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte. E percebemos essas aflições nas atitudes possessivas, sejam elas em relação ao material ou em relação a sentimento e relacionamento. E Joana descreve algumas consequências desta postura. Desvaria, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que não a impede de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. O possuidor, que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envelhece, quanto mais se prende às posses. Desapegar-se, portanto, é deixar de ser egoísta e estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus, e muito, mas muito mais próximo da felicidade. E o egoísmo é o comportamento que está por detrás de todos os nossos vícios. É o egoísmo que faz nos apegarmos a algo e o não querer dividir. É o egoísmo que nos faz ter escolhas que nos trazem dor e sofrimento. Allan Kardec, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, questiona qual o vício que se pode considerar radical. E os espíritos superiores respondem assim: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E como já dito antes, o saber e entender que somos espíritos imortais é de grande ajuda para que enxerguemos a vida numa perspectiva diferente daquela que é vista através do egoísmo. As referências passam a ser outras. O universo em que vivemos deixa de ser somente o mundo visível que nós, quando encarnados, captamos, e passa a compreender um universo infinito, visível e invisível, que nos rodeia. Devemos aprender a usufruir, ao invés de possuir,
E este é um passo essencial para que possamos conviver de forma mais harmônica e de fundamental importância para melhor nos prepararmos para a vida no plano espiritual. Pedindo auxílio mais uma vez a Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 11, encontramos o seguinte texto: os bens materiais, não obstante possuam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando bem distribuídos, são às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas, em que, transitando de mãos, são coisas mortas, que não merecem preferência ante as verdades eternas. Saber utilizar bem os bens e recursos materiais nos favorece a um melhor bem-estar e nos auxilia no nosso progresso, além de contribuir para a paz quando administrado e compartilhado de maneira justa e empática. Mas hoje, ainda vivemos numa sociedade em que a filosofia do ter é extremamente valorizada. A mídia em geral, e hoje a mídia alcança de maneira quase que instantânea toda a comunidade do nosso planeta, promove o consumo de maneira contumaz. O ter é a medida com que se avalia uma pessoa. Ela é importante em função de suas posses, em função do cargo que tem em uma empresa ou que tem status por ter posses, por ter influência, por ter e por ter. Estamos tratando do consumo de variada ordem e buscado com avidez por várias classes econômicas e sociais. Pois, segundo se ouve com intensa frequência, além do prazer que a compra em si proporciona, e seja do que for, há nela embutida uma espécie de poder, que os outros percebem com clareza, o que aumenta sobremaneira a possibilidade de exibição do comprador e ou do consumidor. E, em geral, é grande o exibicionismo das pessoas. Basta que observemos com atenção, já que ele está presente nos atos e fatos mais triviais do dia a dia. Ter, ao que parece, passou a ser mais valioso. Mas, desde logo, é importante enfatizar que o Espiritismo não faz apologia da pobreza e nem se posiciona contra a aquisição de bens, haveres ou recursos, desde que a aquisição se faça por meios legais, moralmente honesto e não cause dano a outrem. É legítima, portanto, a aspiração à aquisição de bens, nos moldes antes apontados, uma vez que, como já comentamos anteriormente, podem trazer conforto e bem-estar àquele que o adquire e à sua família, e de quebra, se forem bem aplicados, podem gerar empregos, renda e melhores oportunidades de educação, crescimento e progresso para as outras pessoas. Contudo, não devemos esquecer que necessário é o que nos traz o bem-estar, e supérfluo é o abuso do necessário. Nesse passo, convém relembrar:
o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Isto é tão verdadeiro que a simples observação do dia a dia o confirma. Somos meros usufrutuários dos bens materiais, seus simples administradores. Tanto que, para dizer o mínimo, os bens que julgamos possuir e que julgamos ser de nossa propriedade se transmitem aos nossos herdeiros ou sucessores por ocasião de nossa desencarnação. Nossos herdeiros ou sucessores, por sua vez, passam a ser os seus usufrutuários, os seus administradores, até que a desencarnação também os alcance, e assim sucessivamente, de modo que, em realidade, estamos apenas tomando conta dos bens materiais, sem esquecer que Deus, com frequência, anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que julgava possuí-la, como menciona o texto antes reproduzido. Em mensagem transmitida em Genebra, na Suíça, no ano de 1860, por Pascal, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, temos a ratificação do que falamos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui então? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E cultivar a inteligência, buscar os conhecimentos e adquirir as qualidades morais é a filosofia do ser. De sermos pessoas de bem, a praticar o bem onde quer que seja, em qualquer circunstância ou situação, a agir de conformidade com os firmes princípios morais, a respeitar a todos indistintamente, independentemente de suas condições econômicas, sociais, étnicas, culturais, profissionais, etc. E enxergar com bastante clareza a importância que toda pessoa tem de ser respeitada, como alguém que também está a caminho da evolução espiritual, razão pela qual devemos tratar os outros com interesse, atenção, gentileza e educação, qualidade que se adquire com esforço, empenho, determinação, disciplina e, principalmente, vontade para a conquista dos valores imperecíveis e do amor. A lei maior da vida, sabiamente sintetizada por Jesus na célebre e conhecida sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que resume toda a lei e os profetas.
lembrando que quem ama ao próximo como a si mesmo, exatamente por esta razão, ama a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, pode-se afirmar que amar ao próximo como a si mesmo equivale a procurar enxergar no próximo um irmão, porque todos somos irmãos e filhos de Deus, e fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Todavia, para amar ao próximo como a si mesmo, é absolutamente necessário amar-se. Quando entendermos que realmente somos espíritos imortais, que atualmente somos espíritos encarnados em uma linha evolutiva contínua e que a nossa verdadeira referência é a nossa pátria espiritual, valorizaremos, em primeiro lugar, a nossa condição como espíritos e entenderemos que a nossa passagem pelo plano material é passageira e que tudo que aqui existe de material são ferramentas emprestadas por Deus para o nosso progresso. Que aprendamos a fazer bom uso delas. Sábio é aquele que renuncia pela força da verdade a si mesmo, libertando-se do egoísmo, caminho seguro para a felicidade plena. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Que possamos sempre lembrar que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando e velando por nós. Tenham todos uma boa semana. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos as bênçãos recebidas e que possamos seguir com este conforto em nosso coração e que possamos distribuí-los para todos aqueles que estiverem conosco. Obrigado, Pai. Que possamos cada vez mais nos melhorar, que possamos cada vez mais seguir em Tua direção, através do nosso esforço, através do estudo, do conhecimento, do amor, da fraternidade. Obrigado por tudo. Obrigado, amigos espirituais, por estarem também conosco. Obrigado, Jesus, por ser esse irmão tão maravilhoso que está sempre a nos ajudar. Obrigado por tudo, Pai, e que possamos dar por encerrado as nossas reflexões na noite de hoje. Obrigado mais uma vez. Que assim seja. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, tem vibrações fraternais na estrada.